Nesta edição do Câmara Notícia, você acompanha o balanço das bancadas da Câmara. Tem um resumo dos trabalhos do PSB, PSDB, Solidariedade e PCdoB. E ainda a solenidade entrega diploma de honra ao mérito. E no Giro Ambiental, o site do governo municipal alerta a população sobre tempestades e alagamentos. Esses são os destaques do jornal Câmara Notícia de hoje. Olá, desde semana passada o jornal Câmara Notícia traz um balanço das bancadas que compõem aqui na Câmara. A gente começa esta edição com o balanço do Partido Socialista Brasileiro, que integra a base do prefeito, que é do mesmo partido. Esta é a maior bancada da casa, com 8 vereadores. Acompanhe então esse balanço com o líder da sigla do PSB, o vereador J. Silva. Eu acho que o trabalho realizado este ano pela bancada do PSB foi um trabalho que eu trato como positivo. Tivemos debates importantes, projetos importantes que foram enviados para a Câmara, foram discutidos, foram aprovados. O PSB, você sabe que é o partido do prefeito, e como líder do partido aqui na Câmara, juntamente com todos os vereadores que compõem a bancada. Acredito que fizemos um bom trabalho, os projetos que eram necessários serem aprovados foram aprovados, né? Defendemos na medida do possível, nas coisas importantes, não só o mandato do governo, mas também a bandeira do PSB nessa casa. Eu acredito como um bom trabalho, eu acho muito importante o trabalho do PSB, da nossa bancada este ano que está se encerrando. A bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, é composta por 4 vereadores: Jorge da Farmácia, Marcos Bernardelli, Luiz Henrique Cirilo e Gilberto Vermelho, que é líder de bancada por 3 mandatos consecutivos. Ele se despede agora da liderança do partido dentro da Câmara. Uma bancada que sempre esteve harmônica, trabalhando em conjunto em prol da cidade de Campinas, e eu tenho a convicção que durante os 3 mandatos consecutivos que eu fui como líder da bancada, procurei sempre fazer um trabalho voltado pela união da nossa bancada, e essa união trazendo resultados nas nossas votações aqui na Câmara Municipal. Nós estamos encerrando agora um período de mandato, a gente vai ter várias composições aqui na casa, e com certeza até para efeitos de mudanças, de renovação, é importante que outro vereador possa assumir a liderança e fazer com que essa questão importante do PSDB continue sendo atingida aqui nesta casa. E a gente pôde, na medida do possível, estar ajudando a cidade da Campinas e cumprindo com aquilo que é atribuição nossa, de representar a população de Campinas. Então, eu entrego agora a liderança do partido com muita honra e muito grato às pessoas que estiveram junto conosco nesse trabalho aqui na Câmara. O vereador Cid Ferreira, que é líder do Solidariedade, também fez um balanço da atuação do partido, que tem 2 representantes aqui no Legislativo. Em 1993, Cid Ferreira assumiu seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Campinas. Atual líder do Solidariedade, ele já fez parte de 6 legislaturas na casa. Hoje representada por 2 vereadores, a atuação do partido foi avaliada pelo parlamentar, que também lidera a Comissão Permanente dos Idosos. Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro que é a primeira vez que nós temos 2 vereadores, nós tínhamos 4, perdemos 2, ficamos 2 no meu partido Solidariedade. Eu, como líder de partido, quero dizer a você que esse partido, ele promete muito. Nós temos trabalho muito sério, principalmente na área sindical. E quando também na minha área de idoso, onde nós temos assim trabalhos muito bons referente a isso. O nosso presidente do partido, Paulinho da Força, tem feito um trabalho na Câmara Federal muito bom, sempre defendendo o trabalhador, defendendo o idoso e defendendo a população em geral. Preocupado com a reforma na Previdência Social, Cid falou ainda da atuação nacional do Partido Solidariedade. É hoje um órgão de uma importância vital. Nós sabemos das dificuldades, mas o que ele diz eu quero repetir aqui.
nós não podemos pensar que isso pode ser tirado do trabalhador aposentado e os que estão em ativa. Porque, veja bem, do jeito que a coisa caminha hoje, nós não vamos ter 10 mandamentos da igreja, não. Vamos ter 11. Não se aposenta mais ninguém. Entende? É uma situação horrível, é uma coisa terrível e você sabe. Hoje no Brasil, com 45 anos, você não arruma trabalho mais. Imagina com 65. Também faz parte da bancada o vereador Jairson Canário. Sei do trabalho que a gente está fazendo e também do meu companheiro Canário, que a lei do asfalto gratuito é dele. Então a gente fica feliz quando você une as forças para que a gente possa ter um trabalho bom. E agradecer também ao prefeito Jonas, que nos deu a oportunidade, toda vez que a gente teve necessidade partidária de conversar com ele, ele sempre nos recebeu, ele e o companheiro Vandão também. Então a gente aproveita nessa ocasião, praticamente despedindo o ano, né, trabalho, agradecer a Deus primeiramente por dar essa oportunidade. E agradecer também o nosso prefeito e os nossos companheiros na Câmara. Uma coisa eu posso garantir a você, 33 vereadores, alguns oposição à situação, mas é momento. Mas aqui a gente tira uma lição muito grande desses 4 anos que a gente passou junto. Cid deixa ainda um recado de fim de ano. Eu espero que todos sejam felizes, que Deus abençoe a todos, para que a gente possa ter um 2017 muito melhor que 2016. E ainda falando da agenda da Câmara, na última sexta-feira foi realizado aqui no plenário o 17º culto em comemoração ao Dia de Ação de Graças. O encontro aconteceu dentro da Semana Evangélica de Campinas, que foi estabelecida no calendário oficial pela Lei 10.849 de 2001. Um dos autores dessa lei é o vereador Antônio Flores, que foi quem solicitou a cerimônia aqui no Legislativo. E agora a gente vai para um rápido intervalo e você vai ver a seguir um balanço da bancada do PCdoB e no Giro Ambiental. O site alerta para riscos de tempestades e alagamentos aqui na cidade. A gente está de volta e olha, nesse mês a Câmara completa 219 anos. E agora a gente revê uma reportagem que conta a história do Legislativo que surgiu por aqui antes mesmo da Prefeitura. O papel do Legislativo foi mudando ao longo dos anos. Lá na fundação da Câmara, em 1797, esses conselheiros também faziam o papel do judiciário. E as reuniões eram realizadas nas casas dos juízes. Depois, os vereadores fizeram um papel também de executivo. A Câmara fazia, no século XIX, principalmente durante o Império, as funções tanto de executivo quanto de legislativo, pode-se dizer. A bicentenária história abriga também importantes nomes da história nacional, como o republicano Campos Salles, 4º presidente do Brasil. A história da Câmara está intimamente ligada ao seu acervo, que são as fontes através das quais os historiadores, os pesquisadores, jornalistas vão trabalhar. Tem 218 anos, né? Ele começou a ser formado em 1797 e é um dos maiores acervos da administração municipal campineira. E é na coordenadoria de arquivo aqui da Câmara que se juntam todas as peças desse quebra-cabeça da história que começou 23 anos depois da elevação de Campinas ao status de cidade. Por aqui, todo cuidado é pouco. Olha só, eu tô de luva para mostrar para vocês a data de fundação, 1797, tudo documentado. E é nesta primeira página que começa a história da Câmara. Este livro é para os termos de vereança desta vila. Vai por mim rubricado com a minha rúbrica. Borges, de que uso e leva no fim deste termo de encerramento da Vila de São Carlos. Dezembro, 15 de 1797. E do século XVIII até hoje foram 5 fases do Legislativos consolidados na Lei Orgânica de 1989, quando começa o processo democrático. A Câmara Municipal também ocupou 7 casas legislativas na cidade, carregando a memória e a democracia do Legislativo. É importante que a gente comemore o aniversário do Poder Legislativo, levando para a população o conhecimento e o verdadeiro papel do Poder Legislativo. E na última sexta-feira, a Câmara Municipal homenageou a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp com a entrega de diploma de honra ao mérito.
A entrega de diploma de honra ao mérito à Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp foi proposta pelo vereador Vinícius Gratti. A mesa foi composta pelo reitor da Unicamp, professor Tadeu Jorge, pelo diretor da FEEC, Akeba Yamakami, e pelo vereador Vinícius Gratti, representando a presidência da Câmara. O professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, João Marcos Travassos Romano, foi o responsável por receber a homenagem. A Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp é considerada uma das melhores da América Latina. Desde sua fundação, atrai os melhores alunos e pesquisadores para integrar o seu quadro, sendo reconhecida e internacionalmente pela qualidade das pesquisas desenvolvidas. Então, as atividades de pesquisa e extensão são desenvolvidas por 5 departamentos: Engenharia Biomédica, Sistemas de Energia, Comunicações, Engenharia de Computação e Automação Industrial, Semicondutores, Instrumentos e Fotônica. O ensino é ordenado e oferecido por intermédio das comissões de graduação e de pós-graduação. Possui vasto escopo de linhas de pesquisa, por abranger diversas áreas do conhecimento, o caráter plural dos cursos de graduação e da formação heterogênea do corpo docente permite à FEEC atuar tanto na exploração de aspectos acadêmicos, com contribuições relevantes do ponto de vista científico, quanto nas propostas de solução para problemas tecnológicos atuais e desafios futuros. E agora a gente volta com os balanços e você confere um resumo do trabalho do PCdoB, que tem como representante na Câmara o vereador Gustavo Peta. O vereador Gustavo Peta, no exercício do primeiro mandato no Legislativo e único representante do PCdoB na Câmara Municipal, fez uma avaliação do próprio trabalho. Fiquei por 3 anos, durante um ano me licenciei para assumir uma vaga na Câmara dos Deputados, mas foi uma experiência rica, importante, tanto para o nosso crescimento, mas também para os objetivos que o mandato de vereador tem. Procurei atuar em algumas áreas que eu considero que são áreas importantes para o desenvolvimento da cidade, como a educação, a cultura, o esporte, direitos humanos. Apresentamos projetos de leis relevantes, aprovamos alguns, requerimentos, indicações, os instrumentos que o vereador tem para fazer um mandato legítimo aqui nessa casa. O vereador ainda chamou a atenção para a crise que o país vive e que todos os políticos precisam fazer uma reflexão, já que toda a classe está sendo questionada. Nós vamos, no próximo período, continuar com a mesma postura, reafirmar a nossa independência, a nossa autonomia, representar o conjunto da população campineira num momento muito difícil da história do nosso país, né? Uma crise política enorme que impacta na nossa cidade, há uma crise de representação política, há muito questionamento sobre essa casa e toda a classe política, e a gente precisa dar respostas a esses questionamentos. A Câmara de Campinas não pode tapar os ouvidos para os questionamentos e para as reivindicações da população brasileira, que reivindicam mais transparência, mais coerência, mais clareza nas posições. Então, isso tudo tem que ser objeto de reflexão por parte dos políticos. E agora a gente vai falar do tempo. Neste domingo, um temporal que atingiu algumas áreas de Campinas deixou ruas alagadas e em alguns bairros, como no Parque Prado, no centro e no Cambuí, chegou a chover granizo. A gente olha agora uma foto da Noelle Ferreira, que é moradora do Jardim das Oliveiras. Olha só o tanto de gelo que acumulou na calçada. Tem também um vídeo do João Lage, que é do cruzamento da Avenida Princesa do Oeste com a rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques. O local ficou completamente alagado, até com risco para os carros que tentaram trafegar por ali. Bom, agora a semana começou com sol e a previsão é que aconteça essas pancadas de chuva pela tarde. Nesta terça-feira, a mínima vai ser de 18 graus e a máxima de 30. E por falar em tempestade, o Giro Ambiental de hoje apresenta um site que alerta a população para os alagamentos.
Giro Ambiental de 2016 fala sobre o site Campinas Resiliente, disponível para todas as pessoas interessadas em acompanhar os alertas recebidos pela Defesa Civil. O cidadão terá acesso a informações como temperatura, índice de umidade relativa do ar, índices de raios ultravioleta e boletim meteorológico. Alertas da Defesa Civil do Estado, do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Nacionais, o CEMADEM, boletins do DAEE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, aviso de risco meteorológico, rede telemétrica como o nível dos rios Atibaia, Jaguari e Campinas e o sensor de alagamento de Souzas. O diretor da Defesa Civil de Campinas fala da Operação Verão, que conta com a nova ferramenta. Para a próxima Operação Verão, tem uma perspectiva de colocar um portal Cidade Resiliente para o cidadão, que ele possa ter todas as informações de todos os alertas, tudo que tiver disponível à Defesa Civil de Campinas será publicado de caráter imediato para a população. Inserido no projeto está um trabalho com a comunidade de Souzas, local que comumente sofre alagamentos nesta época do ano. Fazendo mapeamentos comunitários junto com a comunidade, que é para a visão do morador de como ele encara aquilo como uma ameaça, um risco e como ele pode se defrontar com situações adversas. A Cúpula das Nações Unidas sobre Biodiversidade terminou no último sábado em Cancún, no México, após 14 dias de trabalho, com uma perspectiva positiva sobre os avanços para se atingir um maior número de metas de Aichi, que são as 20 metas do Plano Estratégico 2011-2020, acordadas durante a COP10, realizada em Nagoya, no Japão. O secretário executivo do Convênio sobre a Diversidade Biológica, Braulio Ferreira de Souza Dias, disse que nos últimos dias se viram esforços consideráveis para progredir, visto que há uma maior consciência sobre o problema. Desde o dia 4 de dezembro até este sábado, Cancún acolheu a Conferência das Partes do Convênio sobre Diversidade Biológica e seus 2 protocolos. O de Cartagena sobre segurança da biotecnologia e o de Nagoya sobre acesso aos recursos genéticos. Mais de 6.500 delegados de 196 países participaram do diálogo, que incluiu analistas, autoridades e a sociedade civil. Pela primeira vez, além do setor ambiental, se contemplaram os agrícola, florestal, pesqueiro e turístico. E a gente encerra o Giro Ambiental desta semana e volta no ano que vem trazendo mais notícias sobre o meio ambiente. Até lá! Com essa informação, a gente encerra mais uma edição do Câmara Notícia. Até a próxima!